Olá pessoal, nesta aula o nosso foco vai ser voltado para o loop do WordPress. Mas antes disso eu vou apresentar aqui algumas funções a mais para vocês. Na aula passada nós carregamos o style.css a partir da função nativa getStyleSheetURI. Existe uma função que é a função bloginfo, que ela retorna diversas informações acerca do nosso blog. Por exemplo, se eu passar uma string chamada name, ela retorna o nome do blog, aquele nome que nós podemos configurar em configurações gerais, o description, que também configuramos em configurações gerais, certo? E também ele tem um parâmetro que é o template URL. Neste parâmetro, ele retorna o caminho completo, a URL completa para o seu tema. Então, quando eu faço isso, eu vou ser obrigado a colocar o style.css logo após a URL para o meu tema, certo? Então, é uma função bem interessante também. Existem outras funções que retornam o caminho completo para o tema, né? Existe aqui uma função que nós podemos utilizar no lugar da bloginfo com o parâmetro template URL, que é a função getStyleSheetDirectory URI, certo? E aí, como eu estou dando um get, né, eu tenho que dar um echo, né? Ele está retornando o diretório, a URL do diretório do meu tema, e eu vou ter que passar também aqui o style.css depois. Então vamos verificar se ele está funcionando. Sim, carregou. E aí pessoal, eu não falei na aula passada, mas percebam o seguinte: depois que nós colocamos o WP Head e o WP Footer, olha o que foi que apareceu aqui em cima. Apareceu aquela barra de ferramentas do WordPress. Por que só apareceu agora? Porque eu só coloquei agora as funções WP Head e WP Footer. O WordPress não estava conseguindo carregar folhas de estilos e o JavaScript necessário para exibir essa barra de ferramentas, certo? Então, sempre, eu disse sempre, coloquem o WP Head e o WP Footer, certo? Então, só para finalizar essa questão aqui dessas funções, se eu tirasse o URI dessa função, ele retornaria o diretório do tema, só que ele retornaria o caminho completo, né? Não a URL, mas o caminho no sistema de arquivos, certo? Então, para simplificar, eu vou deixar aqui por enquanto com a primeira função que nós utilizamos, que é a getStyleSheetURI. Beleza? Vocês podem estar se perguntando, poxa, como é que eu sei as funções, o nome das funções? Eu esqueci o nome das funções. Então, eu aproveito a oportunidade para apresentar para vocês a poderosa ferramenta de documentação do WordPress, que é o WordPress Codex, certo? É codex.wordpress.org e aqui vocês têm uma documentação excelente, certo? Dificilmente você encontra algo obsoleto, certo? E existe uma versão em português também. Eu costumo utilizar a versão em inglês, né? Que costuma ter as traduções mais atualizadas. Então vamos manter aqui no inglês. Se eu pesquisar, por exemplo, pela função getStyleSheetDirectory, ele apareceu aqui, ó. Vai aparecer aqui em Function, referência de funções. Essa é a minha função. E ele dá uma descrição da função, certo? E o interessante é que eu me esqueci o nome de uma função. Aí, por exemplo, eu me esqueci como é que eu retorno a URL para o meu tema. Então eu poderia pesquisar pela função getStyleSheetDirectory e aqui embaixo ele dá um aviso, né? Se você quiser o URL, usa a função tal. E aqui embaixo existem funções relacionadas, certo? Que possivelmente você terá interesse se você estiver procurando uma função X, né? Ele dá funções relacionadas àquela função que você está procurando. Beleza? Então, isso aqui é algo para favoritar. Isso aqui é algo que vale a pena colocar um monitor do lado para você só colocar o codex quando você estiver trabalhando e desenvolvendo temas, certo? É uma ótima fonte de estudos e, sobretudo, de referência. Beleza?
Então vamos voltar aqui para o nosso tema. Vamos aqui trabalhar agora no index.php. Vamos criar o nosso primeiro loop. Certo? Como é que nós criamos o primeiro loop? Vamos lembrar, pessoal, que nós, no módulo 2, criamos alguns posts. Nós criamos aqui um total de um post, na verdade, somente, mas somando com o post padrão, nós temos o que? Nós temos 2 posts. Então eu vou puxar esses 2 posts e vou exibir lá no meu tema, né? No meu protótipo de tema, né? Então vamos lá. Como é que eu faço o loop do WordPress? Talvez você já tenha inclusive visto este loop aí pela internet. Então vamos começar aqui. Para fazer o loop, como é que eu vou mostrar o esquema padrão aqui do loop que o pessoal geralmente coloca? Eu faço uma verificação se tem posts. Eu vou fechar aqui logo o if, né? End if. Perceba que eu estou trabalhando aqui não com chaves para delimitar blocos, né? Mas com a sintaxe alternativa aqui do PHP, que eu começo a delimitação com 2 pontos e finalizo com end, nome da estrutura, né? No caso de um if, end if. Se for um for, end for. Se for um while, end while. Certo? Isso é muito útil quando você trabalha com criação de temas, porque você vai misturar em algum momento a exibição de HTML com PHP. E aí fica mais fácil de se trabalhar. Né, é muito melhor do que você ver uma chave abrindo aqui e fechando sabe Deus aonde. Então beleza. Criamos aqui o nosso if. E aí eu posso colocar aqui o while, né? While have posts. Enquanto tiver posts, aí eu vou delimitar o novo bloco. Vou fechar aqui o end while aqui, certo? Ele fecha antes do if. E aí o que eu vou fazer? Eu vou dar um depost. O que é que esse loop faz, pessoal? Eu estou verificando se eu tenho posts de fato. Se eu não tiver, ele nem vai executar o while. Então, enquanto eu tiver posts, depois, o que é que esse depost faz? O depost ele permite que você utilize as templates tags. O que são as templates tags? Vamos ver agora. As templates tags, elas permitem que eu resgate o conteúdo dos meus posts. Por exemplo, eu quero o título do post, então eu tenho uma função chamada the title. Eu quero o conteúdo? Beleza. Eu tenho aqui uma template tag chamada the content. Então, eu já estou puxando aqui o título e o conteúdo. Vamos entender. Vamos tentar dissecar. Isso aqui geralmente é o template padrão que você vê com o loop do WordPress. Mas vamos tentar analisar. O que é que eu estou fazendo? Verificando, certo? Perceba o seguinte, pode parecer redundante e de fato é. Eu estou fazendo um if have post, só que eu tenho um while have posts aqui. Se eu remover o if, se eu não fizer a verificação do if, neste caso específico eu vou ter o mesmo comportamento. Porque uma vez que a função have posts retornar falso, eu nunca vou entrar no corpo do while. Então não é obrigatório você utilizar o if. Tem gente que acha que só funciona se você colocar o if, have posts e colocar exatamente essa estrutura, mas não é verdade, certo? Geralmente se utiliza o if quando você quer colocar uma espécie de um fallback. Se não tem posts, então vou colocar um post padrão. Eu vou colocar uma mensagem padrão do tipo, não temos posts ainda, certo? Mas num caso como esse, que eu só quero exibir os posts, eu poderia simplesmente omitir o if, já que eu não vou exibir nenhuma mensagem caso eu não tenha, então não tem nenhum problema. A função depois, como eu já falei, ela permite que você utilize as templates tags, certo? Se você não colocar, não vai funcionar. Ele vai entrar no loop infinito, porque é como se ele nunca passasse de um post para outro. Ele vai ficar sempre lá no primeiro post e nunca vai finalizar o array de posts que ele tem para exibir. Então vamos voltar aqui para a minha página inicial. Vamos verificar aqui os posts.
E aqui, pessoal, eu tenho dois posts sendo exibidos. O meu primeiro post, você perceba que ele já trouxe o embed, né? Por quê? Porque o próprio WordPress se encarregou de pegar aquele link do YouTube e gerar um embed, certo? E aqui embaixo tem o título do post e o conteúdo do post. Beleza? Então eu já estou utilizando aqui as minhas templates tags. Beleza? Então vamos continuar. Vocês podem se perguntar, poxa, como é que eu customizo essa função? Ou melhor, esse loop. Vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui em posts, categorias. Nós temos duas categorias aqui, certo, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, eu não vou criar mais uma categoria, eu vou criar mais alguns posts. Então eu vou aqui criar um post. Só que tem uma forma melhor do que ficar criando post manualmente. Criar post manualmente para testar e ter conteúdo de teste é algo um pouco chato. Então nós podemos fazer uso da ferramenta WP CLI para criar alguns posts para a gente. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar 10 posts e depois eu vou setar as categorias de cada um. Eu vou pegar aqui minha ferramenta, WP, e vou utilizar o comando post, o subcomando generate, certo? Vou passar um parâmetro count igual a 10, eu quero 10 posts gerados. Eu vou dizer que eu quero que o conteúdo deste post ele seja o seguinte. Então eu vou dar um enter. E aí quando eu dou um post content, ele lê da entrada padrão o conteúdo que eu quero inserir no post. Então eu vou colocar aqui conteúdo de teste do post. Deu um enter, vou dar um Ctrl D, porque o Ctrl D simula o fim do arquivo. Ele gerou 10 posts. Vamos verificar como é que ficou. Nós temos quantos posts? 10 posts. Vamos abrir aqui um post. E olha que legal, ele tem exatamente o conteúdo que eu inseri. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui alguns posts, vou pegar aqui 5 posts, 4, 5, eu vou editar em massa e vou colocar esses posts para notícias. Vou pegar os posts que ainda estão sem categoria e vou colocar para política. Ações em massa, editar, aplicar, política, beleza. Então eu vou customizar a minha query, né, a minha consulta. Quando eu falo query, eu quero dizer consulta, a minha consulta aos dados do WordPress. E como é que eu faço isso? Antigamente o pessoal utilizava uma função chamada query posts, mas eu digo para vocês que não utilizem mais query post. Ela é uma função obsoleta, certo? Existem outras formas para se fazer isso. Então, como é que nós modificamos a query principal? Nós vamos utilizar, né, eu já vou adiantar aqui o assunto de Actions and Filters. Nós utilizamos uma action chamada pré-getPosts. Eu vou deixar a explicação mais teórica, mais técnica do que são Actions e Filters para a próxima aula. E eu vou partir aqui para a prática. Eu vou criar aqui um arquivo, que é o functions.php, que é o coração pulsante dos temas. Certo? Eu vou abrir aqui a chave PHP e vou escrever meus códigos PHP aqui. O Functions, como o nome diz, ele tem funções. Você joga suas funções, você customiza o seu tema, você adiciona recursos para o seu tema, alterando, né? Mexendo nesse arquivo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar aqui um add action. Eu vou adicionar uma action pré-getPosts, ou seja, eu vou adicionar uma função a action pré-getPost. Não se preocupe em entender ainda o que é uma action. Mas eu vou criar aqui essa função e vou chamar aqui de
alterar query. E aqui embaixo eu vou criar a função alterar query. O que é que eu estou fazendo? Uma action, eu vou resumir aqui, uma action ela é disparada em algum ponto da execução de um código do WordPress. Por exemplo, a action chamada pre-get-post, ela tem uma função associada que no meu caso é alterar query. Então, antes dos posts serem puxados efetivamente, né, antes da consulta ser realizada, o que é que o WordPress faz? Ele dispara essa action pre-get-post. Então, eu posso executar código que eu escrever antes da consulta ser realizada. Então, como é que isso acontece? As funções atreladas à action pre-get-post, ela recebe um objeto query que representa a consulta, certo? Que representa a consulta que eu estou fazendo, na consulta atual. Então, vamos lá. Eu poderia vir aqui e fazer o seguinte, pegar meu objeto consulta, vou setar um parâmetro. Eu vou dizer que o parâmetro da categoria vai ter um valor específico. Então, vou pegar category name, tem um valor notícias. Aqui vem apesar de que ser category name, ele recebe o slug da notícia. Como é que eu sei qual é o slug da notícia? Eu venho aqui, ou melhor, o slug da categoria. Eu posso vir aqui em categoria. Se eu dar uma edição, ou melhor, nem precisa editar. Aqui eu já tenho um slug, certo? Então eu pego o slug por aqui. Então o que é que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou pegando, eu estou executando esse código antes da função ser executada. Então, antes do WordPress executar o método do objeto query que resgata os posts, eu estou setando um parâmetro para minha consulta. Então, o que é que isso vai fazer? Isso vai fazer com que, neste momento, eu só tenha posts da categoria notícias. Então, vamos dar um refresh. E aí eu tenho post 9, 10, 11, 12 e 13. Vamos verificar quais são os posts da categoria notícias. Notícias estão exatamente os posts 9, 10, 11, 12, 13. Beleza? Então, beleza. Está aqui os nossos posts da categoria notícias. E se eu quisesse puxar da categoria política? Vamos verificar o que aconteceria. E ele puxou aqui os posts 4, 5, 6, 7 e 8, que foram os posts que eu setei como sendo os posts da categoria notícias. Beleza? Então, o que antes o pessoal e nós antigamente fazíamos utilizando a função query post, nós fazíamos algo desse tipo, query posts. Eu poderia passar um array, fazer category name é igual a notícias, por exemplo. Mas essa função está obsoleta. Este método de trabalho está obsoleto. E por que a action é melhor, pessoal? Porque a action pre-get-post ela é disparada em toda a consulta que o WordPress faz. Então, eu posso unificar em um local só, eu posso trabalhar em um local só todas as consultas que eu quero customizar. Mas vale lembrar um detalhe. Existe uma pequena diferença entre a query principal e queries secundárias. A query principal é exatamente isso que nós estamos fazendo, quando nós não estamos instanciando um objeto chamado WP Query, certo? Eu vou já mostrar um exemplo para vocês desse objeto em ação, ou melhor, dessa classe, né, WP Query. Então, quando nós não utilizamos essa classe diretamente, nós temos um loop principal. O que é que isso quer dizer? Primeiro, que tudo que vier da URL vai ser anexado à minha consulta. Então, eu posso estar passando parâmetros de consulta pela URL, como nós vamos ver no decorrer do curso.
eu posso modificar as consultas principais também pela action para getPost. E aí, para eu me certificar que eu estou na minha consulta principal e não na consulta secundária, eu posso fazer aqui o seguinte: if query is main query. Eu realmente estou na query principal. Se eu estiver, eu executo essa configuração aqui de consulta. Beleza? Então beleza, vamos verificar se realmente funcionou. Ok, não mudou nada. Então funcionou de fato. Agora eu vou criar aqui embaixo uma consulta secundária. Percebe que eu vou deixar a consulta principal e vou ter minha consulta secundária. Como eu estou puxando aqui a categoria política, eu vou criar uma consulta secundária para puxar a categoria notícia. Então eu vou dar aqui um pequeno Ctrl+C, Ctrl+V. Não façam isso, certo? É bom que vocês realmente aprendam. Mas eu faço o seguinte: eu vou remover esse if, não preciso, não sou obrigado a utilizar o if. E eu vou fazer o seguinte: eu vou criar aqui uma variável chamada notícias, certo? Notícias, eu vou instanciar um objeto da classe WP Query. E aí no construtor dessa classe eu passo um array de parâmetros. Por exemplo, eu quero passar um parâmetro posts per page. E eu quero dizer que eu quero exibir somente 3 posts. Eu quero puxar a category name chamada notícias. Todos os parâmetros que eu passo numa query secundária, eu posso passar também lá na minha action para getPosts, né? O que muda é a sintaxe, né? A forma como eu faço isso. Então eu vou botar aqui notícias, certo? E aí eu instanciei um objeto notícias que contém essa consulta. Mas eu tenho que adaptar o meu loop para exibir os posts dessa consulta secundária. Então eu tenho aqui notícias, have posts, notícia de post, beleza? E aí pessoal, o resto não se altera. O resto permanece igual. Eu tenho aqui minha template tag da mesma forma que eu tinha antes. Então eu vou colocar aqui um BR, certo? Só para dar uma quebrada aí entre as duas listagens, eu vou dar um refresh. E aqui eu cometi um pequeno erro. Aqui é notícias, né? Não notícia. Então, beleza, vamos dar um refresh. Agora sim, estou puxando aqui o post 9, 10 e 11. Eu vou colocar aqui só um H2 para eu diferenciar que aqui é minha query secundária, certo? Então tá aqui minha query principal e a minha query secundária. Percebam que aqui na minha action para getPosts eu estou setando aqui que a categoria é política, mas ela não afeta a minha consulta secundária, porque eu estou verificando se eu estou de fato na consulta principal, beleza? Uma outra dica é que vocês verifiquem também se vocês não estão no painel administrativo. Por quê? Porque a action para getPost também é disparada para consultas no painel administrativo. Então vocês podem acabar alterando coisas indesejadas, né, e bagunçando alguma coisa lá no painel administrativo. Então, para ter certeza que vocês só vão alterar a query principal e do lado no front-end, né, não vão estar mexendo no back-end, vocês também verifiquem se não está no admin. A função isAdmin verifica se eu estou no painel administrativo, né? Como eu estou negando, eu estou verificando se eu não estou no painel administrativo. Beleza? Então vou finalizar essa aula por aqui. Ela já ficou bem grande, né? Na próxima aula nós vamos continuar a estudar aí mais conceitos do WordPress, especificamente com Actions and Filters.